O Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos para o capítulo 15. E nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 21. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Invocado o meu nome. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Se não vos se circuncidardes, não podeis ser salvos. Então, a igreja de Jerusalém estava debatendo esta questão para resolver, porque os judeus estavam dizendo que se vocês não se circuncidarem, não podem ser salvos. E Tiago agora se levanta, né? Tiago se levanta e fala o seu parecer. E o parecer de Tiago foi o seguinte, ele diz assim, ó: expôs Simão, aqui é o Tiago falando, depois eles terminaram, falou Tiago dizendo. Então Tiago vai falar, né?
Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Essa aqui foi a visita de Pedro, lá na casa de Cornélio. E aquela visita de Pedro na casa de Cornélio provou claramente que o evangelho é para todas as pessoas. É claro que no ministério de Jesus, Jesus já tinha falado isso abertamente, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas depois que Jesus subiu para a presença de Deus, depois da sua ressurreição, os discípulos estavam ainda quase que limitados a pregar o evangelho apenas para os judeus. E Deus fez Pedro ir na casa de Cornélio. E ele diz, confere com isso as palavras dos profetas como está escrito. Agora ele vai provar, dentro das escrituras proféticas, que o evangelho é para judeus e também para gentios. Como é que ele prova? Ele diz, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Como aconteceu isso? Através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. A morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus trouxe restauração ao tabernáculo caído de Davi. E ele diz aqui, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, não só o povo judeu tem o privilégio de aceitar Jesus, mas também outros povos também têm o privilégio de aceitar Jesus, porque ele diz assim, para que os demais homens busquem o Senhor. Quem são esses demais homens? São os gentios. Os gentios também têm o privilégio de aceitar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Ele diz, todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, o evangelho, a princípio, ele tinha muita dificuldade de ser pregado fora da esfera judaica. Mas essas barreiras foram sendo quebradas e hoje o evangelho é pregado para o mundo inteiro, também para os judeus. E ele diz aqui, ó, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde século. Então Tiago se levantou, defendeu que o evangelho é para todos e ainda disse, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Por que perturbar? Porque os gentios, eles não tinham esse costume de se circuncidar. Eles não tinham esse costume. Só que eles estavam se convertendo ao Evangelho de Cristo e os judeus, também convertidos ao Evangelho de Cristo, queriam forçar os gentios a se circuncidarem. E então o parecer dos apóstolos e da igreja foi, não precisa querer forçá-los a se circuncidar, né? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados do sangue. Então, aqui foram as recomendações que os apóstolos mandaram para os gentios convertidos. Primeira recomendação, abstenham das contaminações dos ídolos. Então, essa aí foi a primeira recomendação, deixar a idolatria. A recomendação número 2 é abster-se das relações sexuais ilícitas. Foi a segunda recomendação da igreja para os gentios convertidos. Relações sexuais ilícitas, abster-se. E depois, carne de animais sufocados e do sangue. Então, se abster de carne de animais sufocados. O que é animais sufocados? É quando você mata, mas o sangue não é derramado. Mata sufocando, né? O sangue fica dentro. E como o judeu, pela lei de Moisés,
não comia sangue, então eles proibiam também comer animal sufocado, porque o sangue tinha que ser derramado, porque ele não comia o sangue. E se abster do sangue. Agora, é claro, eles estavam dentro de um contexto do judaísmo. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Então, algumas regras do judaísmo passou para o cristianismo naturalmente, como não comer carne de animal sufocado e não comer sangue, e evitar relações sexuais ilícitas e evitar a idolatria. Agora, é claro, né? A idolatria tem que ser evitada mesmo, porque o ídolo nada é. E as relações sexuais ilícitas também tem que ser evitada também, porque isso aí não dá certo. Agora, o animal sufocado e o sangue, isso aí, quando Jesus no seu ministério, ele falou, o que entra pela boca não contamina, isso é o que sai. Então ele diz aqui, ó, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que é que Tiago está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, ó, Moisés já tem muita gente para pregar Moisés, as leis de Moisés. Agora vocês têm que se preocupar de dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. Agora, por que Tiago disse que já tem muita gente pregando Moisés? Porque naquela época imperava o judaísmo. Imperava o judaísmo. Agora o judaísmo já diminuiu bastante, né? Bastante mesmo. Muitos tinham dinheiro para Jesus ofertar. Daquilo que lhe sobrava, quiseram a Jesus doar. Uma viúva pobre foi a Jesus ofertar, lançou ali 2 pequenas moedas, seu tudo quis ela dar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.